Olha aí, o assunto do dia é SAF. Por onde andei, encontrei algum tricolor, uma conversa ali, o início de conversa com qualquer coisa trivial e depois SAF. E essa SAF? Vamos aos detalhes desse plano de SAF que está próximo, pelo jeito, de se concretizar. Carlos Miguel. Vou trazer aqui duas informações de bastidores que aí deixa claro que essa coisa da SAF do Santa Cruz ela está bem mais próxima do que imaginávamos. Na última segunda-feira, nós recebemos a informação de que a SAF poderia sair ainda este mês. E desde então estávamos nesta apuração, por enquanto sem sucesso, porque o presidente não estava viajando, mas estava sem agenda para conversar conosco. E aí a diretoria de comunicação, com o Ivan, já estávamos tentando agendar uma entrevista com o Bruno Rodrigues para falar sobre esse e outros assuntos, mas a semana fechou sem essa data marcada. E aí o Moisés, nosso profeta, que estava na cobertura do Santa, acabou recebendo uma informação de bastidor que dá para trazer aqui. O Bruno Rodrigues teria reunido os atletas antes de viajar e teria dito as seguintes palavras, abre aspas, em breve vocês terão boas notícias, fecha aspas, foram as palavras do presidente Bruno Rodrigues antes da viagem do time para Sertânia. Então, já deixa claro também que essa luz no fim do túnel ela pode aparecer. Pois bem, hoje o Santa não confirmou, mas a notícia acabou estourando no Brasil inteiro de que há um grupo de investidores interessados na SAF do Santa Cruz, com uma proposta vinculante, tá? Essa proposta é vinculante, ou seja, aquela que é bem mais próxima de fechar o contrato. Um investimento de R$1 bilhão envolve pagamento das dívidas do Santa Cruz, que estão na ordem de R$309 milhões, e investimentos no patrimônio do Santa e no futebol. Patrimônio, leia-se CT e Estádio José do Rego Maciel. A proposta é de que essa SAF ela seja fechada com esse contrato com a duração de 15 anos. E é um grupo que tem mais de um empresário reunido nessa tentativa de parceria com o Santa Cruz. 2 empresários, os nomes foram divulgados. Vinícius Diniz, que era o dono da SAF do Atlético de Minas Gerais, e Márcio Cadar. Márcio Cadar atua no mercado financeiro, mas também esse grupo tem outros investidores. R$1 bilhão é o que eles querem arrecadar, vão criar um fundo de investimento para poder fazer esse aporte de verba no Santa Cruz nos próximos 15 anos. 90% das ações seriam do grupo investidor, 10% ficariam com o Santa Cruz. Esse fundo de investimento seria criado por esse grupo e, a partir daí, o dinheiro que foi injetado nele automaticamente seria repassado aos investimentos no Santa Cruz. É um modelo, Vitor, parecido com aquele da Portuguesa, tá? E aí o torcedor coral vai me perguntar, qual é o próximo passo? O próximo passo agora é analisar essa transação. E todos os documentos dos investidores, os documentos do Santa Cruz, porque, logicamente, os investidores, se vão botar o dinheiro deles no Santa, eles querem saber como é que estão as finanças do clube, as dependências do clube e toda a estrutura que o Santa tem, tá? A informação que se tem é que, na próxima semana, os empresários estarão aqui no Recife para tratar pessoalmente sobre o assunto. O Santa já fez a modificação no seu estatuto para o dispositivo de SAF em 2022, ainda na gestão do Antônio Luiz Neto. Inclusive, o Antônio, naquela época, colocou como votação o fator de que o presidente do Executivo seria o único responsável por tocar a SAF do Santa Cruz. E assim está sendo feito, mesmo ele já tendo deixado o cargo. Inclusive, ele é investigado pelo Ministério Público por conta da gestão dele no Santa Cruz. O presidente Antônio Luiz Neto deu total e plenos poderes ao presidente do Executivo. Por isso que é o Bruno Rodrigues que está tocando essa situação sem passar pelo Conselho Deliberativo.
Agora vamos às figuras mais importantes desse grupo de investidores. Vinícius Diniz é formado em matemática, atua no mercado imobiliário, é o fundador da Futebras, que reestruturou, como eu falei agora há pouco, o futebol do Atlético, tirou o time da Série D e colocou na Série B em apenas 2 anos. Só que no ano passado, ele deixou o clube e repassou a SAF do Atlético. Márcio Cadá vai ser, se tudo der certo e fechar com Santa Cruz, ele vai ser o 01 desta SAF, ou seja, o mandatário geral da SAF, Coral, o Márcio Cadá. Ele é especializado em finanças estruturadas e mercados de capitais, com mais de 30 anos de experiência no ramo. Foi conselheiro do Atlético Mineiro por 12 anos e está, junto com o Vinícius, nesse grupo de investimento. Então, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela, que está bem próxima de um final feliz para o Santa Cruz, Vitor. Olha aí, Zé, a SAF vem aí. É importante que o torcedor de Santa Cruz fique sabendo, não é, que esse investimento vai ser feito e as pessoas credenciadas vão chegar para conversarem, para saber exatamente como é que está, não é? E isso vai ser, não é, um incentivo a mais para o torcedor de Santa Cruz, que estava dentro de uma ansiedade muito grande. Não tinha um lugar que eu passasse aí, esses, rapaz, como é que pode? Esse time, a SAF vem ou não vem? A gente também não tinha notícias sobre esse tipo de situação, então a gente não Ricardo podia nem Rocha dizer. não tem nada com isso, né, Zé? Não, eu acredito que Esse não. grupo não tem nenhuma relação com o Ricardo. Eu acredito que não, mas eu vou ligar para Ricardo. Eu sempre converso com o Ricardo todos os dias e vou perguntar a ele, como o Ricardinho também, seu filho, como o Mauro também, aquele que jogou de meia esquerda no Santa Cruz, que também é da família de Ricardo Rocha. Então são pessoas que a gente sabe que são muito próximas, né? O Ricardo deve saber alguma coisa nesse sentido aí, que é sempre um cara muito bem informado. Mas torcemos para que essas pessoas, nós cheguem o mais rápido possível, porque o torcedor de Santa Cruz, ele está querendo ajudar, não é? Agora, para ajudar, o time tem que se ajudar, não é? E para o time se ajudar, aí é onde entra o papel do torcedor para começar a fazer com que as coisas caminhem de uma maneira mais normal, não é? Time ganha, tem estádio cheio, time ganha, tem onde você, não é, ir buscar os recursos para ir se melhorando. Então é por aí que eu vejo a SAF entrar no Santa Cruz. Ô, Vitor, Por falar em time, pode falar, Miguel. Sobre o Ricardo Rocha, no começo, quando o Santa começou a prospectar essa questão de SAF, surgiu um grupo que estaria ligado a Ricardo Rocha, teria Rivaldo também, e outros ex-jogadores ilustres do Santa Cruz, mas eles seriam apenas a ponte para aquele grupo investidor. Depois chegou aquela SAF, que seria do Mancuso, acho que vocês lembram também, de que o Mancuso também seria a ponte. Não é que seria o dinheiro do Mancuso, não é que seria o dinheiro do Ricardo Rocha. Eles seriam apenas a ponte para esses empresários. Neste caso, eu não tenho informação se há um intermediário. O que há de concreto é que o Santa Cruz contratou uma empresa especializada em SAF e investimentos esportivos. Essa empresa elaborou o modelo de SAF e essa empresa teria a responsabilidade de captar os recursos, captar os possíveis investidores. Então, até onde eu tenho a informação, esse grupo, que tem aí o Vinícius e o Márcio Cadá, eles estariam sendo informados e chegaram até o Santa através dessa empresa que o Santa Cruz contratou. Não tenho a informação se realmente houve uma ponte, uma facilitação, vamos dizer assim, por parte de algum ex-jogador do Santa Cruz. Vamos falar do time, Miguel. A estreia amanhã contra o Decisão pelo Pernambucano e tem um desfalque no gol. O Santa chegou agora há pouco em Sertânia e tem desfalque do David. O goleiro de 33 anos sentiu um incômodo no joelho ao longo desta semana, e aí como os treinos são fechados, nós não tivemos aquela informação antecipada sobre a situação do David, e hoje, no treino da manhã, ele não participou da movimentação. Ainda estava sentindo dores, se queixando de incômodo no joelho direito, não viajou. Fez o exame de imagem, só que o exame de imagem saiu antes do time,
depois que o time deixou aqui a capital pernambucana. Aí, por precaução, os médicos optaram por deixar o David aqui em Recife. Então, ele não viajou com a delegação para a Sertânia. O time, inclusive, chegou agora há pouco, foram mais de 4 horas de viagem pela BR-232, Sertão do Mochotó, e o Moisés deve ser o substituto. Outra opção é o Rock Kennedy, mas como eu não pude ficar para ver o ônibus saindo, porque os jogadores ainda iam almoçar, ainda tinha toda aqueles preparativos para a viagem, eu não tenho a informação se o Rock Kennedy viajou ou não. Mas Moisés, como é o reserva imediato, está cotado para assumir essa titularidade no Santa Cruz amanhã. Deve ter viajado para ser o reserva, né? Acredito que sim. Qual seria a provável escalação, hein, Miguel, para amanhã? Vamos lá. Muita gente está me perguntando se o Thiaguinho vai participar e vai entrar como titular. O Thiaguinho tem grande chance, sim, de entrar como titular nesse time do Santa. Porém, ele teria que entrar no lugar, só vejo aqui a vaga do Douglas Esquilo, que não foi tão bem no jogo contra o 13. Restante do time, a mesma base do time que entrou em campo sábado e foi eliminado da seletiva do Nordestão. Moisés, o Rock Kennedy no gol, Totti, Michel Bennett, William Alves, Balotelli na esquerda. Lembrando que Balotelli, quando mudou de função no segundo tempo do jogo de sábado e foi para o meio campo, deu outra cara ao time, ele foi bem melhor. Lucas Siqueira, Jonathan Ribeiro, Vini Moura, João Pedro, Douglas Esquilo ou o Thiaguinho ao lado do Gilvan. Olha aí, Zé, qual é a tua perspectiva para o Santa, para esse jogo contra o Decisão? É um estádio acanhado, um gramado que provavelmente, Zé, não é fantástico, mas pelas imagens que a gente conseguiu ver, tá no mínimo da condição necessária para receber o jogo. E o Santa, depois daquela decepção contra o 13, tem uma nova oportunidade para deixar uma segunda primeira impressão, Zé. Pois é, Vitor. A gente sabe de que o Santa Cruz, ele, mais uma vez, eu não digo nem pressionado, mas dentro de uma exigência natural, você precisa começar uma competição de uma maneira onde o seu torcedor comece a acreditar em você. Então a gente vê o time do Santa Cruz, que tem muitas situações para se definirem, e é claro que o Itamachule está muito tranquilo nesse sentido para quem ele vai escalar inicialmente, não é? Essa questão do Vini Moura é um atleta bem interessante junto com o Thiaguinho. Eu gosto dessa situação, deles dois lá na frente, porque eles têm uma movimentação bem interessante, não é? O meio campo do Santa Cruz, o Matheus Melo, é um cara que precisa, não é, tá treinando e jogando para que você consiga pegar o tão falado ritmo de jogo. Então é de fundamental importância. Balotelli, você jogar o cara na posição que é a sua, não é, de volante. Você coloca um time do Santa Cruz numa condição com laterais como o Totti, que vai ter uma assistência muito boa a partir do momento que o time já estiver numa condição melhor. Então, esse jogo contra o Decisão é um jogo de fundamental importância para que o Santa Cruz comece a resgatar mais uma vez a confiança. Mas o Decisão é um time difícil dentro de casa. É um time difícil jogar dentro de casa sempre, porque você não sabe o estado do gramado. Mas você tem que se adaptar o mais rápido possível e conseguir, não é, os 3 pontos, que é de fundamental importância para essa estreia. Me tire uma dúvida. Ô, Mário, você tá aí? Tô por aqui, eu fiquei agora confuso. Ainda bem que você falou, porque eu fiquei preocupado com você, depois de receber aquela lembrança do título que o Náutico perdeu em 95. Quando foi o ano aí que você falou? Contristado. Não, peraí, menino, eu nasci em 95. Eu nasci em 99, como é que eu vi título de 95? Não, você é um menino de calças curtas. Tô fora, usava suspensório. Não, tô fora. Agora, Miguel, veja bem, Fala, se Moisés vai pro gol e Vinícius vai pra SAF, algum outro integrante da equipe também vai sair pra participar desse negócio do Santa Cruz aí? Tem nada a ver. É brincadeira. Você falou que deve ser Moisés no gol e Vinícius vai pra SAF. É outro Moisés, só tem um Moisés no mundo, é? Não, tem vários, né? É Depende. o nosso pé quente. Então, Quem é pé quente? Moisés Oliveira. Quero ver amanhã. É pé quente. Quero ver amanhã. Ô, Miguel, vamos falar do caso da polêmica levantada pelo Vini Ora, né, o atacante na Copinha.
falou sobre os problemas, que os atletas tiveram que se cotizar para comprar gelo. Qual foi a resposta oficial do Santa em relação a isso aí? Que não procede, que o jogador estava nervoso e que nada disso aconteceu. Vamos lá, cronologicamente falando, o Santa empatou com o Tanabim 0-0, se classificou, vai enfrentar o Criciúma na próxima fase. A Federação Paulista ainda vai marcar a data desse jogo, até porque muitos jogos ainda estão em andamento da última rodada. O Santa fechou como o segundo do grupo, está classificado. E na saída, o Vinícius Ora, que é o Vini Ora, ele deu uma declaração dizendo que o Santa não tinha estrutura e que os jogadores teriam se cotizado para comprar até gelo para os vestiários. E aí eu fui ouvir o Ed Lima e fui ouvir a direção da base do Santa Cruz. O Ed me disse que foi um erro de logística e um erro que não vai mais acontecer, mas não entrou mais em detalhes. O Fernando Nunes, que é o diretor da base, que está em Recife, disse que todo o orçamento financeiro para a viagem do Santa Cruz foi feito e todo o dinheiro já foi colocado à disposição da base Coral. E que a estrutura até para a compra do gelo já estava prevista. E que vai tentar apurar o que aconteceu. Mas nenhum dos dois chegou a reclamar do jogador ou dizer que o jogador estaria mentindo, não. O Ed Lima chegou a dizer que ele estava nervoso, deu aquela declaração, mas que por um erro de logística, esse gelo não teria chegado lá nos vestiários, na concentração. Então, ficou tentando colocar panos mornos nessa situação, e já, vou até adiantar nossos convidados, o próprio Fernando Nunes e o Ed Lima vão falar sobre esta situação que aconteceu ontem, depois da declaração que chamou a atenção do Brasil inteiro, do Vini Ora. Mas que hoje a situação está tudo ok e que ontem ainda, após a classificação, os jogadores foram jantar numa churrascaria e esse jantar já estaria dentro do orçamento financeiro do Clube Coral. Ô Vitor, Carlos Miguel, Diga, eu vejo o seguinte, no futebol, acontecem coisas absurdas. E o jogador, principalmente o jogador da base, ele não pode estar falando as coisas porque ele vai ser mal interpretado. Ele vai levar dura, muitas vezes ele vai ser multado. Então, você tem que ficar em silêncio, mesmo você, muitas vezes, se prejudicando. Mas você tem que ficar calado, porque no futebol, a verdade às vezes não aparece. Porque você não pode, de forma nenhuma, agir como o jogador de Santa Cruz agiu. Você conseguiu uma classificação e você já começou a falar demais. É falar demais. Para o futebol é falar demais. Então, ele tem que aprender a ficar em silêncio. Foram tantos absurdos que aconteceram na minha carreira, que se eu começar a falar aqui, os caras vão me chamar de mentiroso. Mas você tem que ficar calado, você tem que ficar em silêncio, porque é a lei do futebol. Então eu espero que ele aprenda, entendeu? E as pessoas apenas dêem uma dura nele, não multem, não façam nada, entendeu? Já foi esclarecido que foi quando de logística que aconteceu, mas ele não pode de forma nenhuma falar o que acontece no clube, mesmo as coisas estando erradas. Não pode ficar, pura e simplesmente falando o que aconteceu lá. Porque daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vamos botar um apelido nele, o fofoqueiro. Ô Mário. Mário, como que seria Ed Lima falando para Miguel que foi um erro de logística, Mário, por favor? Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Foi apenas um erro de logística, o caminhão errou o endereço do estádio e por esse motivo o gelo não chegou. Mas como é que foi isso? Deram o endereço errado? Como é que foi? É porque são muitos estádios, aí ele foi parar no Pacaembu, o jogo não foi no Pacaembu, né? O gelo derreteu, aí só chegou o saco com água, aí não serviu.